Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos conhecer um dos objetos mais misteriosos do universo e um objeto que intriga os astrônomos. Na verdade, eles até hoje não sabem o que formou esse objeto. Vamos conhecer o chamado Objeto de Rogue. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com. Hoje eu estou aqui, com a belíssima camiseta da Voyager 1977, tem todos os planetas aqui que ela visitou. Passe lá, spacetodaystore.com, estou esperando por você. E também, passe aí, tem o curso e tudo mais, você já sabe de tudo isso, mas estou esperando você lá na spacetodaystore.com para você garantir o seu presente de Natal ou presente de Natal para quem você gosta. Passe lá. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo interessante, relevante e misterioso que pode acontecer no nosso universo. O universo, todo mundo sabe, numa altura desse campeonato, que é cheio de objetos misteriosos. Tem muito objeto misterioso, tem muito objeto que intriga a mente dos astrônomos, mas tem um objeto que pode ser aí, se você tivesse um ranking, ele estaria pelo menos entre os top 3, tá? Do ranking de objetos mais misteriosos que a gente tem no nosso universo. Esse objeto, se você estiver lá no hemisfério norte algum dia e estiver com um telescópio em mãos, aponte seu telescópio para a constelação da Serpente e ali você vai encontrar esse objeto. Ele tem um nome graças ao astrônomo que o descobriu. Esse objeto é chamado de Objeto de Rogue. Ele tem esse nome porque ele foi descoberto ali na década de 1950 pelo astrônomo Arthur Rogue, por isso ganhou esse nome. Mas o que é esse objeto? Esse objeto aí, com certeza você já viu ele em vários lugares, mas agora recentemente, uma nova imagem dele foi meio que reprocessada para tentar destacar ali algumas coisas e com isso os astrônomos poderem trabalhar em cima dessa imagem e tentar traçar diferentes hipóteses para a formação desse objeto. Eu vou colocar a imagem aí agora para vocês verem, vocês estão vendo a imagem. Esse aí, tudo isso que vocês estão vendo, é o que a gente chama de objeto de Rogue. O que a gente vê aí? A gente vê que tem uma galáxia em forma de anel. Esse é um tipo de galáxia, tá? A gente tem galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias irregulares e tem galáxias em anel, que é isso que vocês estão vendo aí. Então, esse anel que vocês veem nessa imagem, ele mede aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso faz com que ele seja aproximadamente o tamanho da Via Láctea. Esse lance do tamanho da Via Láctea, é um negócio aí que tem muita controvérsia, Mas vamos supor que ele é basicamente o tamanho da Via Láctea. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas aproximadamente para nós aqui vamos falar que ele é do tamanho da nossa galáxia. Mas ele tem então, e ele está localizado, esse objeto, tudo isso que vocês estão vendo é chamado objeto de Rogue, tá? A 600 milhões de anos-luz de distância da Terra. Como eu falei para vocês, o telescópio espacial Hubble fez uma imagem do objeto que a gente possa notar, para que os astrônomos possam estudar esse anel do objeto de Rogue, porque esse anel aí ele é formado por bilhões de estrelas azuis, tá? Estrelas azuis são aquelas estrelas que estão nascendo, muito quentes e tudo mais. E elas formam um círculo quase perfeito ao redor do quê? Ao redor de uma esfera muito menor e muito mais densa formada por estrelas avermelhadas. Então você tem um anel de estrelas azuis e dentro do anel você tem uma aglomeração ali de estrelas mais avermelhadas. Isso aí é uma outra galáxia, tá? Se tudo isso aí que eu já falei para você não fosse estranho o suficiente, tá? Se tudo isso aí não fosse estranho o suficiente, você pode ver que no cantinho ali
entre o anel de estrelas azuis e a esfera de estrelas avermelhadas, a gente vê uma galáxia ali. Essa galáxia é uma galáxia que está muito mais distante do que o objeto de Rogue. Então, vamos dizer assim, o objeto de Rogue ele é o anel, ele é aquela esfera e a gente vê aquela galáxiazinha bem pequenininha, aparentemente, né? Deve ter milhões de anos-luz de diâmetro. Mas essa galáxia, ela está muito distante do objeto de Rogue, das outras estruturas em si. Então esse aí é o objeto. A grande questão que os astrônomos têm é o seguinte: o que está acontecendo com esse objeto? Os astrônomos não sabem ao certo o que tem, mas eles têm uma ideia, né? Do que possa estar acontecendo. Na verdade, eles têm duas hipóteses que eu vou falar para vocês aqui. Quais são elas, mas nenhuma delas é confirmada e todas elas têm problemas, tá? Mas a grande questão é a seguinte: a galáxia de Anel, que é essa galáxia do objeto de Rogue, ela representa menos de 0,1, não é 1, não, é 0,1% das galáxias conhecidas, e elas não são fáceis de serem estudadas. E o que eu falo sempre para vocês aqui, para a gente poder estudar algo e ter uma boa noção do que está acontecendo, a gente precisa de muitos dados, de muitas galáxias. Então, como que a gente sabe o que acontece em galáxias espirais? Milhões de galáxias espirais são observadas. Como que a gente sabe como se comporta uma galáxia elíptica? Milhares, centenas de milhares, milhões de galáxias elípticas são observadas. Por exemplo, por que a parte de exoplaneta a gente está engatinhando ainda? Porque a gente só detectou 4.000. Com 4.000 é um bom número? Mas a gente, várias coisas ali nós estamos meio que tateando no escuro. Agora imagina um tipo de galáxia que representa 0,1% das galáxias conhecidas. É muito pouca amostra para que dessa amostra a gente tire um entendimento completo. Então essa que é a grande questão desse objeto aí. Uma das primeiras ideias que surgiram sobre o objeto de Rogue é que ele fosse nada mais nada menos do que simplesmente uma ilusão de ótica causada pelo efeito de lente gravitacional. Então, antigamente, quando se observava esse objeto, os astrônomos pensavam que o que a gente estava vendo ali era aquela galáxia na frente, aquela galáxia vermelha, né, a esfera, a galáxia elíptica que está dentro do anel, ela poderia estar desviando a luz de um objeto mais distante, formando então ali aquele anel em volta dela. Isso aí, com o avanço da tecnologia e do conhecimento que a gente tem hoje sobre lentes gravitacionais, essa ideia foi jogada por terra, né? A gente descartou, os astrônomos descartaram a ideia da lente gravitacional. Outra hipótese, tá? Então essa é a primeira hipótese, que a lente gravitacional foi descartada. Outra hipótese é que o objeto de Rogue tenha passado por uma colisão com uma galáxia vizinha. Então você tinha uma galáxia, veio uma outra galáxia, bateu nele, e essa colisão criou esse buraco que a gente vê. Entendeu? Essa que é a ideia. Essa colisão se ela aconteceu, deve ter acontecido há uns 3 bilhões de anos atrás, mas o grande problema é o seguinte: essa colisão, ela teria que ter deixado uma marca no objeto. Quando os astrônomos estudam colisão de galáxias, embora a gente não veja a colisão acontecer, os astrônomos conseguem, pela idade das estrelas, pela composição química das estrelas, pela distribuição das estrelas, descobrir que determinada galáxia passou por um processo de colisão. É isso, por exemplo, que acontece com a nossa galáxia, com a Via Láctea. Se uma colisão fosse tão grande assim para abrir um buraco no objeto de Rogue, você teria que ter ali alguma marca, deve ter deixado. E não existe essa marca. Os astrônomos não conseguem encontrar marca nenhuma de uma colisão que aconteceu para criar esse buraco, e esse buraco então ser preenchido, né, por uma outra galáxia. Isso faz o quê? Isso faz com que hoje os astrônomos, não sabem ao certo como se formou o objeto de Rogue. Por isso que eu falo que ele é um dos objetos mais misteriosos do universo. Pode estar entre o top 3, eu acho, no máximo entre o top 5, mas eu colocaria ele no top 3, tá? Então o objeto de Rogue é isso. Lente gravitacional não é, e se fosse uma colisão que criou esse objeto, a colisão deveria ter deixado marcas no objeto, e ela
não deixou. A grande questão é que o grande ponto é que os instrumentos vão avançando, vários estudos vão sendo escritos sobre o objeto de Rogue, o pessoal quer, os astrônomos querem entender porque é realmente um objeto muito peculiar. Você tem um círculo, uma circunferência perfeita, que é esse anel de estrelas azuis, e bem no meinho dele, uma esfera de estrelas avermelhadas. Então, é um objeto que chama muita atenção desde quando ele foi descoberto lá em 1950. E aí? Como se formou o objeto de Rogue? Será que alguém tem alguma pista? Será que você tem alguma ideia? Deixa aqui nos comentários qual é a sua ideia para a formação do objeto de Rogue, um dos objetos mais misteriosos do universo. Combinado? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como eu falo, passe lá na SpaceTodayStore.com, ó, tô com a camiseta aqui da Voyager. Passe lá que tem muita camiseta, caneca, boné, luminária, tem tudo esperando por você para você comprar de presente de Natal. Então adianta aí, compra de presente de Natal, porque vai ser muito legal para você mesmo ou para quem você for presentear, beleza? Falo também do curso Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados, a turma lá começou, o pessoal tá adorando porque o curso realmente é muito legal e o pessoal tá seguindo ali, fazendo o curso, então o link tá aí na descrição também para você se tornar nosso aluno no Big Bang Astronomia para Leigos e Apressados, e falo para você se tornar membro do canal, para ajudar o canal a continuar fazendo conteúdo. Tem aqui, ó, o botãozinho aqui do YouTube para você se tornar membro pelo YouTube, tem o patreon.com/SpaceToday e o apoia.c/SpaceToday. Se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Combinado? Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!